Para falar sobre o tema literatura e utopia e tudo mais que vocês quiserem perguntar, eu queria convidar para a mesa o mediador Carlos Herculano Lopes, em primeiro lugar. Ana Maria Gonçalves, autora desse maravilhoso livro, Um Defeito de Cor. Pode sentar no meio. Ana Maria é de Ibiá. Importante, né, Ana Maria? Daqui do ladinho. Tá? Cristóvão Tesa, por favor. E, gente, eu tenho a alegria de convidar um jornalista, Ângelo Osvaldo, para ficar aqui com a gente, também participar da mesa. Obrigado, Ângelo. O Ângelo exerce, por esse período, o cargo de secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, mas, além disso, o Ângelo foi prefeito de Ouro Preto, um jornalista brilhante, um autor, um escritor, um ensaísta, um especialista no barroco, e é uma honra para a gente ter você aqui, tá, Ângelo? Dando a sua contribuição nesse tema que tem tudo a ver com a sua vida, que é a utopia, tá? Muito obrigado, Carlinhos. Palavra com você. Bom, gente, não é boa noite. Uma alegria grande estar aqui. É uma alegria. Eu me lembro que uma vez, há vários anos, eu entrevistei o Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Depois levei ele no Mercado Central, lá em Belo Horizonte. Foi um momento muito especial da minha vida. Aí eu perguntei para ele, seu Luiz, o que o senhor mais gosta? Ah, meu filho, é quando eu vou dar um show e a casa está cheia. Então, hoje aqui a casa está cheia, né? Que beleza, muito obrigado pela presença de vocês. Vou fazer uma breve apresentação. O Ângelo Osvaldo, nosso secretário, o Afonso já fez, mas eu quero também ter a alegria de falar um pouquinho. Nosso secretário de Estado da Cultura, grande conhecedor da alma e da história mineira. Foi meu colega, eu fui colega dele no estado de Minas, tive a honra de trabalhar ao lado do Ângelo durante vários anos. Ana Maria Gonçalves, nossa conterrânea aqui, porque ela é de Ibiá. Ontem eu fui comprar um livro, aí coincidiu na minha frente, estava uma moça, tinha comprado o seu livro, Um Defeito de Cor. Aí chegou uma outra e perguntou, mas essa moça é do Ibiá? Ela que escreveu esse livrão? Aí outra falou assim, ele é grande no tamanho e na qualidade também. Aí a moça falou, então depois eu vou comprar, não é? Estamos aqui com Cristóvão Tesa, do nosso, nascido no nosso estado irmão de Santa Catarina, mas foi muito jovem para o Paraná, foi aos 7 anos para o Paraná. Cristóvão Tesa, um dos autores mais premiados do Brasil e um autor conhecido, e segundo Sérgio Rodrigues, eu concordo, deu a resposta ontem mais inteligente de todo o Fliaraxá. Então, esse é o Cristóvão Tesa. E eu sou o Carlos Herculano Lopes, sou mineiro, já sou um arroz de festa aqui no Fliaraxá, já tive a alegria de, pela minha irmandade com o Afonso, desde o primeiro Fliaraxá, eu sempre estou presente e quero estar presente em todos os outros. Gostaria, Ana Maria, de começar te perguntando, você escreveu já vários livros e escreveu, e eu concordo, Sérgio Abranches falou ali agora, te deu um abraço e falou, Um Defeito de Cor é um livro arrebatador, não é? E eu concordo, é um dos grandes clássicos da literatura brasileira contemporânea. Mas agora você está também tendo uma nova experiência, que é a experiência do cinema e do teatro, não é? Antes de voltar à ficção, que você também já está encaminhando um novo romance. Fala um pouco para nós dessa sua fase atual de produção e de vida. Está também morando em São Paulo. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite da Fliaraxá por estar aqui, é um prazer, né, principalmente por ser do Ibiá, tem base. Eu lembro muito de vir ao Barreiro aqui, às vezes aos domingos, passar o domingo, fazer piquenique ali no lago, né? Então, voltar como escritora é bem interessante. Prazer dividir essa mesa com os meus companheiros de mesa. Obrigada pelo convite. Eu acho que eu sou mais do que... Primeiro de ser uma escritora, eu acho que eu gosto de me colocar como uma contadora de histórias.
né? E eu acho que vem muito dessa raiz, que é uma coisa muito mineira também, né? De almoço de tios e avós, e de se contar histórias, aquelas histórias que conta-se a mesma história em todos os encontros, né? Às vezes aumenta uma outra coisinha, um tio ou uma tia traz um outro detalhe. Então, para mim, a minha literatura, eu não sou uma escritora de lidar com as palavras, ou seja, uma escritora hermética, né? Eu gosto de contar uma história. E uma das coisas que eu percebi, primeiro, depois de lançar O Defeito de Cor, foi que não necessariamente ela precisa estar no formato livro. Dá para você contar essas histórias que me interessam contar em outros formatos também, sendo o teatro, o cinema e a televisão. E são formas diferentes e muito interessantes de contar também, porque eu acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende depois de escrever um livro é que a história não é mais nossa. Você escreve, e aí o leitor, ao ler, se apossa dela e a reinterpreta de uma outra maneira que não é aquela tua, né? Eu me lembro de, logo no início do livro, as pessoas virem conversar comigo e dizendo, mas aquela parte, aquilo que você escreveu, porque eu falava, gente, tem certeza que é o mesmo livro, né? Vocês estão lendo o livro que eu escrevi, ou eu não escrevi isso? Então, o que você percebe é que, ao você lançar, ela não é mais tua, e há uma outra reinterpretação, né? E, ao escrever também para cinema e para teatro, eu acho que isso se dá numa maneira ainda muito mais profunda, porque aí ela tem uma reinterpretação de um diretor, dos atores, né, de iluminador, de direção de cena, ou seja, o que você está dando é mais ou menos só um suporte para que cada um conte a tua história do teu jeito. Então, está sendo uma experiência de desapego, para mim, também bem interessante, escrever para esses outros meios. Uma experiência menos solitária também, não é? Que você vai... Ou não? Eu não sei se porque assim, eu não consigo escrever a 4 mãos. Eu acho que eu sou um pouco egoísta com o processo criativo, né? Mas depois que a história está escrita, eu acho que é desapego mesmo. É você entregar e falar, olha, a minha parte está feita aqui, agora é a parte de vocês, né? É menos solitário no sentido de você ver ela reinterpretar, mas é algo que eu não quero o processo de transformação de um texto meu para cinema ou para teatro, é algo que não me interessa acompanhar. Porque eu acho que, primeiro, não sei se eu teria o desapego de ver uma reinterpretação, ou uma adaptação, ou uma tradução, né? E eu acho que também é interessante você ver o trabalho de outra pessoa em cima daquele texto. Eu concordo com você plenamente. Eu tenho 3 livros filmados. O Sombras de Julho, O Vestido, e agora, recentemente, o Poltrona 27. Eu nunca interferi. Eu li uma vez, por educação, li o roteiro do Sombra de Julho, mas falei, olha, é o seu olhar agora, é a sua viagem. A minha contribuição que eu tinha que dar, eu já dei. Exatamente. E vai agora o diretor, o roteirista e os atores. Concordo com você nesse ponto. E um outro ponto, antes de passar a palavra para o Tessa. Quando a gente escreve, o livro já não é mais seu. Tem um romance meu agora que está no vestibular da UENG, que é o meu primeiro romance, A Dança dos Cabelos. Então, com convites insistentes para eu ir falar para os alunos. Eu estou recusando, porque o que eu vou falar para os alunos? Eu posso, inclusive, contradizer as perguntas que os professores vão fazer sobre o livro, não é? Então, eu queria só fazer esse complemento aqui também com a minha experiência. Ô, Tessa, você que está com a fama da resposta mais inteligente da mesa, não é? Eu gostaria de te perguntar o seguinte: qual é a função da literatura hoje, com todas essas possibilidades que estão aí, além do entretenimento? Escrever hoje para quê? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo conversando. Eu estou gostando tanto da FLIA Araxá, é uma pena que amanhã eu já vá embora, até propor transformar a FLIA Araxá numa residência para escritores. A gente fica 6 meses, e daí eu já vou me inscrever, eu quero ser o primeiro da fila a fazer minha inscrição para passar o tempo aqui escrevendo romance, né? Fazer uma residência. Eu acho que é um espaço absolutamente ideal para isso. Realmente é um evento muito simpático, muito agradável para conversar.
Bom, e eles sempre fazem perguntas difíceis para mim, né? do que é a literatura, do espaço de entretenimento, ou qual é a função dela hoje. A gente pode dizer que está havendo no mundo de hoje, a palavra escrita está ganhando um peso, pode estar ocorrendo um fenômeno que a gente pode chamar de decadência da ironia. E a ironia é uma das almas da literatura, né? do sentido literário. E hoje parece que todas as falas são pressuposições de verdade, quer dizer, você só pode escrever se você propõe verdades. E a literatura não é, o objeto da literatura não é a verdade, mas as pessoas que pensam sobre ela. Também a competição da literatura com todas as formas de entretenimento brutais, né, de audiovisual, cinema, o próprio espaço, o tempo que você fica com um iPad, um iPhone, ele te ocupa o dia inteiro sem você precisar, é uma coisa que devora, né, o tempo das pessoas. E a literatura é uma arte arcaica, ela exige silêncio, não dá para fazer outra coisa ao mesmo tempo que você lê um livro. No meu caso, eu não posso nem ouvir música. A literatura, para mim, é silêncio. Tanto que deram o Nobel para o Bob Dylan, eu disse assim, puxa, a última coisa que eu prezava na literatura é o silêncio, agora deram o prêmio para o roqueiro. Tudo bem, é só uma brincadeira, é claro que é um talento extraordinário, poético, tudo. Então, acho que qual é o discurso que a literatura pode fazer nos tempos desses discursos que estão colocados? O entretenimento é um elemento fundamental. Eu acho que eu tenho um grande gosto pela tradição clássica narrativa. Eu aprendi a ler, aprendi a escrever com clássicos de histórias, contadores de histórias, quer dizer, isso aí é uma coisa que faz parte do processo de aquisição da linguagem. Então, esse aspecto do entretenimento nunca se perde, você não vai ler um livro como que vai sofrer uma aula ou receber, não, é um tempo. Depois, o fato de você criar hipóteses de existência, né? Quer dizer, a vida é um processo absolutamente caótico, fragmentário e sem sentido nenhum, né? Na verdade, hoje a gente não tem sentido nenhum, você tem que inventar esse sentido, você tem que dar esse sentido para ele. A literatura é uma forma de você juntar esses cacos nesse processo e apresentar hipóteses de existência para o leitor, quer dizer, um processo de empatia, é a criação de um narrador, você tem que criar um outro, quer dizer, a literatura é sempre ultrapassar o discurso puramente pessoal, que daí é uma confissão pessoal, tem uma outra função, você cria um narrador, você cria um outro, o que já é uma ética, você tem que ter um olhar sobre o outro que vai contar a história, que vai organizar o mundo. O narrador nunca é propriamente o escritor. Você tem o tempo de silêncio, a leitura de um livro, 3, 4, 5, 10 horas. Quer dizer, a literatura exige muito do leitor, porque se você tira uma fotografia ou faz um filme dessa cena aqui, cada detalhe vai aparecer, você já sabe. A imagem ela é brutalmente realista, de um realismo que não sobra muito espaço para... Agora, num livro, não, você descreva essa mesa... 99% das informações no olhar do leitor, o leitor que está criando, porque você não consegue esgotar tudo isso. Então, acho que tem um mundo ali de potencial da literatura como um contraponto, como um contradiscurso do tempo contemporâneo, que deve ser preservado, quer dizer, que deve ser cuidado com carinho, né? E o próprio estatuto da ficção que se perde, as pessoas estão perdendo a noção da própria ideia de ficção, né? Todo mundo gosta do baseado em histórias reais, como se houvesse histórias reais. São todas. Então, e, claro, cada tempo dá também uma dimensão para a literatura. Se pensar no século XIX, o romance do século XIX era a grande porta de entrada para a civilização da cultura, quer dizer, do mundo. Você discutia no romance questões sociais, morais, éticas, religiosas, psicológicas, tudo, filosóficas. Você lê o Dostoiévski, você lê o Tolstói, você lê o Flaubert, você lê o Dickens. O mundo você passava pelo romance. O romance era um painel gigantesco de discussões do seu tempo. Quer dizer, era uma reflexão Esse aspecto de reflexão ele nunca perdeu também, quer dizer, é parte do discurso romanesco, esse olhar reflexivo sobre a realidade, né, com possibilidades de interpretação diferentes, tal.
Em suma, eu não tenho uma resposta fechada, mas eu acho que sem literatura o mundo seria de uma pobreza miserável. Imagine o Brasil, olhe para trás da história do Brasil e tire seus escritores. Parece que não sobra nada. Um Brasil sem Machado de Assis, sem Lima Barreto, um Brasil sem Clarice Lispector, um Brasil sem Guimarães Rosa, um Brasil sem Gregório de Matos, um Brasil sem... Você pega toda a história do país e tira os que falaram. Então, é uma tragédia. Né? Anny, e você o que acha? Refletir sobre a função da literatura. Eu acho que é muito difícil. O Tesa estava falando, né? Essa época que a gente está vivendo, principalmente essa época de que as respostas e a reflexão ela tem que ser feita de uma maneira muito rápida, porque há quase uma exigência em relação a isso nas redes sociais, né? Eu acredito que a literatura é esse tempo de reflexão. Né? Quando eu estou realmente escrevendo, uma coisa que eu preciso fazer é fechar meu Facebook, é fechar tudo, né? E sair dali para que você tenha essa calma, né? Essa tranquilidade, esse silêncio. O mundo está muito cheio de ruído, o mundo está muito cheio de opiniões, né? E as pessoas têm opiniões muito fortes. Como se elas tivessem sem eu acho que nenhum tipo de reflexão mais interessante ou mais aprofundada sobre isso, né? A gente pensando nesse mundo dessa pós-verdade ou dessa pós-modernidade, né? Nós somos levados a tomar lados, o que eu acho que é uma coisa muito perigosa. Né? Esse tá certo, tá errado, é direita, é esquerda, é coxinha, é mortadela, né? Então está um mundo muito dividido e a gente acaba perdendo esse tempo da reflexão, esse espaço da reflexão, né, em que você realmente vai tentar fazer o trabalho da escuta. Eu acho que está se falando muito em questões, principalmente para mim, que lido com militância antirracista, né? Uma coisa que se fala muito é dessa questão do lugar de fala, né? Quem pode falar por quem? Mas eu acho que algo que a gente tem que discutir muito antes disso é a questão do lugar da escuta. Está todo mundo falando, quem é que está escutando? Né? Quem é que realmente está ouvindo o outro, né? Ouvindo as opiniões e fazendo uma reflexão séria em cima desse momento que eu acho que é extremamente caótico, que a gente está vivendo, um momento sociopolítico, econômico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas que, ao mesmo tempo, eu acredito que é um momento, eu sou do tipo otimista, né? Eu acho que a gente tem que ser otimista, e eu acho que a partir daí é que a gente vai gerar uma coisa nova, né? Mas é com o trabalho da escuta, né? Com o exercício da escuta, de parar, né, de absorver essas informações e não ter que reagir a elas. Então, esse, para mim, é o espaço da escrita, né? O espaço onde eu ouço, eu leio, eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é tentar ver o que aconteceu ao meu redor, o que aconteceu no mundo, e ler opiniões diferentes, né? Então, vou para um veículo de esquerda, vou para um veículo de direita, às vezes tentando procurar nele a mesma notícia, para ver como é que ele é vinculado, né, nesses dois meios, e, a partir daí, tirar minhas próprias conclusões. Eu acho que essa importância da literatura, essa importância desse tipo de trabalho que a gente faz a partir de uma reflexão, a partir do silêncio, né, a partir da reclusão, né, são momentos importantes de reflexão na tentativa de entender esse presente. Né? E talvez daí venha, né, se você vai ler Dostoiévski, se você vai ler Tolstói, se você vai ler Guimarães Rosa, né, tá ali uma reflexão do mundo que você percebe que não é imediatista e que, ao mesmo tempo, ela é contemporânea daquele momento em que ela nasceu, mas ela é ahistórica. Né? Você tira muito dali ainda hoje. Né? Então, a minha vontade de fazer o meu trabalho, seja nos livros, ou seja através da televisão, ou do teatro, né? É pensar o contemporâneo, mas pensar o contemporâneo a partir do momento de incômodo. Né? Porque eu não acho que a arte ela tem que incomodar, né? Ela tem que fazer as pessoas refletirem, ela tem que tirar as pessoas do lugar do pensamento comum.
Né? Isso, para mim, é o contemporâneo, é aquele que tem as arestas, que tem as fissuras, que tem as rasuras. Né? Não é absolutamente nada que se confunda com o seu próprio tempo. É algo que se destaca desse próprio tempo por ser mais agudo, por ser mais cortante, né? Por provocar um incômodo das pessoas, delas dizerem, olha, isso aqui talvez pode mudar o que eu penso sobre isso. Né? E ao mudar o que eu penso sobre isso, a gente vai fazendo o mundo avançar. Falou muito bem. Ô, Ângelo, o Carlos Drummond de Andrade, você que conhece Minas, Carlos Drummond de Andrade falou no famoso poema O Espírito de Minas me visita. Né? Que espírito de Minas é esse, Ângelo? Ele existe? Carlos Drummond de Andrade disse também que é indecifrável esse espírito, né? Que só os mineiros sabem e não dizem. O espírito de Minas, no caso de Drummond, era uma certa lucidez, era uma busca que ele tinha nesse poema, na confusão da grande cidade. No verso anterior, ele diz, ele pede a visita do espírito de Minas. Então, era uma busca de lucidez, de uma clareza, de um sentido das coisas, do sentimento do mundo, que ele buscava também com as suas duas mãos. Eu penso que Drummond buscava uma certa clarividência no caos, em que ele se via não só pelo Rio de Janeiro, ser uma cidade confusa, metrópole naquele tempo. Ele tinha saído de Minas e foi morar no Rio de Janeiro, trabalhar no governo federal. Ele se sentia um pouco tomado por aquela confusão da grande cidade. Ele que saiu de Itabira, depois da Plácida Belo Horizonte, do Versalhes, entre bondes da Praça da Liberdade, ele vai ali sentir uma cidade tumultuada e pede o espírito de Minas. Eu acho que nós, quando vamos à literatura, nós estamos procurando esse espírito. Através da literatura, ver claramente alguma coisa que nós não conseguimos perceber. Um dos temas do nosso debate aqui, do nosso papo, e do próprio encontro em Araxá, é a utopia. A utopia é um lugar nenhum, é um lugar imaginário, é um lugar... Thomas Moros, que inventou isso para dar nome à sua obra, há 500 anos atrás, e é um lugar que se busca. Que lugar é esse? Um lugar que não existe, seria um lugar diferente, idealizado, utópico. É um lugar nenhum, outro lugar que se busca. Eu acho que a literatura é isso também. Ela permite que se chegue a um outro lugar, que se escute uma outra voz, que se perceba uma coisa diferente, e a própria pessoa que lê, o leitor, ele entra numa grande viagem, ele mesmo vai se reencontrar no curso dessa viagem. Penso que esse é o sentido da literatura. A poesia também ela é mais forte do que a narração. A narração ela tem um lado realista, um lado em que nós pensamos que estamos vivendo alguma coisa de uma certa forma real, mesmo que seja surreal, mas é uma narrativa, e a narrativa tem um curso, ela tem um princípio, caminha para um fim, tem um entrecho, que é o seu meio. A poesia ela é mais perturbadora, eu penso, porque ela busca um impacto imediato mais direto. É diferente da literatura. No caso da ficção, e eu sou o único aqui na mesa que não sou ficcionista, ou talvez seja como jornalista, como disse o Tesa muito bem, hoje a gente não sabe o que é real ou não é real, tudo é utópico, mas eu penso que, no caso da narrativa, há uma construção. A ficção, ela constrói uma história, ela conta. A Ana disse assim, eu tenho narrativas, eu conto histórias. O autor de ficção, ele está sempre contando alguma coisa, mesmo que não seja linearmente, ele conta. O poeta não, o poeta ele vai criando rupturas, ele vai reinventando.
Um poeta diz que poesia é música, o resto é literatura. Você estava dizendo que poesia, que literatura não combina com música. Para a percepção, para o fazer literário, o Mallarmé que falou poesia é música, não, o resto é literatura. Então, há a narrativa de ficção, ela tenta construir um mundo, um lugar. Ela é utópica, genuinamente. Acho que a poesia ela é mais visceral, ela quer mais cortar, e a literatura ela quer estender um espaço de narrativa em que a pessoa será enredada, envolvida nessa construção. Eu coloco um pouco isso, como vejo a literatura, e quem trabalha ao lado disso, quem trabalha com texto jornalístico, um ensaio, a palavra, como a palavra ela é poderosa, como ela instiga. Para quem lida com a palavra, ela exige muito, ela pede no ensaio, num texto jornalístico, algo que não seja ficção, ao passo que a ficção também ela exige muito, porque ela está propondo alguma coisa que tem que ser envolvente para o leitor, para que ele penetre nesse universo novo, nessa utopia. Ok, está aí um desafio lançado pelo secretário, a ficção ou a poesia, não é verdade? Vocês falaram 2 vezes ou 3 sobre a resposta inteligente, mais inteligente, que ele teria dado no Flierachaá. É propaganda enganosa. Sim, não, foi o Sérgio Rodrigues. Foi o Sérgio Rodrigues. Ô, Sérgio, vem cá que você vai ter que ajudar a gente. Qual foi a resposta mais inteligente? Não, é propaganda enganosa. Isso aí é uma conspiração da crueldade dos escritores. Escritores são seres cruéis, eles vendem a mãe para qualquer coisa, e o outro escritor eles trucidam quando percebe a fraqueza. Então, ontem eu fui trucidado, e daí fizeram essa lenda toda. Pois é uma lenda que está correndo aqui, igual a velhinha que aparece no 7º andar. Mas esse tema A lenda ficou famosa. Esse Tem tema da velhinha prosa... no 7º andar ali? É onde todo mundo está? Esse tema da prosa, já que ninguém fez pergunta, a gente podia estender um pouco essa questão da poesia, da prosa. Eu tenho uma teoria de boteco que eu uso, que poesia é aquilo que o autor assina. Ele escreve e assina embaixo. A prosa, quem assina é o narrador, são os outros. Ele não se coloca ali. Né, a poesia é um tipo de... É um texto de... O autor se coloca inteiro nela, tanto que a poesia sempre é sincero. Você não pode ler uma poesia do mesmo modo que você lê um texto de prosa, com a desconfiança com que se lê a prosa. A poesia tem um tom afirmativo, assertivo, mesmo nas metáforas, mas você está acompanhando, uma espécie de oráculo. Você tem que entrar nesse... E aí o autor está inteiro ali, né? Ele tem que estar inteiro. E a prosa, se ele estiver inteiro, ele faz má prosa. Ele tem que se afastar, tem que estar fora, criar uma... É uma teoria de boteco, mas às vezes funciona para... Não, mas é verdade, você coloca muito bem isso. É o distanciamento. O autor, ele tem um narrador. Se ele é o narrador, aí já vira biografia, não é ficção. Exatamente. Então, ele tem que ter esse distanciamento e construir uma personagem também dele, que é esse narrador. Ao mesmo tempo, ele se trai, porque muita coisa tem ingrediente autobiográfico. Ana Maria já escreveu poesia? Não tem. Eu acho que não tem o poder de concisão dos poetas. Eu tenho dificuldade, inclusive, no conto. Na história eu curta. gosto de narrativas longas, assim. Né? Talvez essa questão da gente se esconder atrás do narrador da prosa também seja um lugar mais confortável de estar. Né? Porque eu me lembro direito, quando eu comecei a escrever, uma das coisas que eu ficava assim, meio encabulada, falava, nossa, será que vão pensar que eu estou falando de mim, que aconteceu comigo, que essa sou eu? Né? E eu acho que escrever é você perder essa vergonha. Sim. É perder esse pudor e que pensem, que vão pensar mesmo. Então, escreva-se e deixa
a coisa do leitor, né? E talvez na poesia tenha mais esse desnudar, né? Porque o sujeito poético se confunde com o narrador, né? Com tudo ali, não tem muita distinção. É a questão da assinatura mesmo. Acho que o Sérgio Rodrigues quer fazer uma pergunta. Quero. Bom, primeiro eu queria me defender, porque, assim, quando eu falei que a resposta do Cristóvão foi a mais inteligente do Fleirachá, eu não quis dizer deste Fleirachá, eu quis dizer de toda a história do Fleirachá. É crueldade, o negócio eles. Mas, assim, foi uma opinião absolutamente sincera e não foi uma zoação, embora ele esteja dizendo isso. Mas acho também que não faz muito sentido reproduzir, porque ela estava no contexto do debate de ontem, né? Que era o que era a questão o que é a distopia e tudo. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o que a Ana Maria falou sobre o lugar de fala, que é uma questão muito atual, né? Achei muito, muito interessante a sua observação de que o lugar de escuta vem antes, quer dizer, tem muito pouca gente escutando, né, e muita gente gritando e falando, mas eu queria trazer essa questão do lugar de fala para a literatura e para a criação ficcional, né? Um homem pode escrever do ponto de vista de uma mulher, um branco pode escrever do ponto de vista de um negro, e isso pode ser boa literatura, quer dizer, existem essas fronteiras, na opinião de vocês? Olha, na minha opinião, não. Eu, aos 24 anos, se um homem pode escrever na voz de uma mulher, eu acho que pode. O meu primeiro romance é A Dança dos Cabelos, que eu escrevi aos 24 anos, mas que só consegui publicar aos 30. O livro foi recusado por 8 editoras, até que eu conheci Rosemary Muraro, a queridíssima e grande Rosemary Muraro, que leu o livro e que me lançou por uma editora do Rio chamada Espaço e Tempo. Foi um livro que eu escrevi na voz da mulher. Eu escrevi um livro como se eu fosse uma mulher. Eu quis fazer uma homenagem às mulheres de Minas, às antigas mulheres de Minas que eu conheci. Minas é um estado matriarcal, na minha opinião. É um estado que, por debaixo do pano, a mulher tem uma força muito grande. E eu queria escrever esse livro. E comecei a escrever também na inocência e no desarmamento dos 24 anos. Talvez hoje eu não conseguiria fazer isso. Mas eu consegui, assim. E é um livro meu hoje, esse livro que eu disse que entrou no vestibular da UENG, que é o mais reconhecido pela academia, vamos dizer assim, e pelas pessoas. As mulheres gostam muito desse livro. Me perguntam, foi um desafio para você? Foi um desafio imenso, mas aquilo me ajudou muito, sem querer estender muito esse meu relato. Eu tinha uma namorada que eu gostava muito, e ela tinha terminado o namoro comigo, por causa de umas bobagens que eu fiz, aí ela terminou o namoro. E nesse contexto, eu comecei a escrever esse livro, e eu estava muito entranhado com ela dentro de mim. Aí a coisa foi crescendo, e eu imaginava qual a dor maior que pode existir no mundo. É uma mãe perder um filho, não é? E eu fui tentando julgar isso na ficção, e para mim foi uma experiência muito boa. Senti o que sentiria uma mulher. Eu, na minha infância, eu tinha um fetiche, eu adorava ver mulher de tranças. Eu adorava, a coisa que eu mais adorava, na minha região usava-se muitas tranças, eu adorava ver aquilo. E fui tentando incorporar isso tudo e consegui escrever esse romance. Ana, a pergunta era para você me desculpe, foi com vontade de te falar isso, de dar esse meu depoimento. Agora eu passo para você. Eu acho que pode, sem problema algum, né? E eu acho que essa discussão, essa coisa do lugar de fala, né, é uma discussão que está deslocada por ninguém entender muito bem o que a gente diz quando fala sobre lugar de fala, né? E eu acho que isso não é alguém não pode falar por alguém, mas desde que não queira dar um tipo de depoimento definitivo por alguém. É interessante, até vindo para cá, estava conversando com o Rufato hoje, ele dizendo que ele estava na Alemanha, né, e ele falando sobre a questão do Brasil atual, e, de repente, um alemão levantou,
e falou para ele: eu discordo de você, né? E a gente estava comentando, ou seja, alguém que veio ao Brasil durante um mês, né, acha que conhece a questão do Brasil, como é que está, e se acha no direito, né, ou no lugar, ou com conhecimento suficiente, né, para abordar alguém que vive aqui, que conhece esse espaço, que conhece esse território, né, durante muito mais tempo que ele. E uma das coisas que eu tenho percebido nessa questão de disputa de lugar de fala é muito disso. Eu vejo, por exemplo, às vezes, homens querendo dizer para mim onde é o meu lugar de feminista, né, qual é o meu papel de feminista, o que eu devo fazer, vindo com soluções prontas, sem entender a complexidade do que é ser mulher no mundo machista. Né? Então, ao não estar por dentro da mulher, não entender essa complexidade do que é ser, ou seja, que é algo que eu não entendo, né? Algo com que eu luto todos os dias para tentar entender o que é. Então, para mim, é algo complexo. E vem alguém de fora e me diz: não é isso, e a fórmula para você lidar com isso é esta. Né? Então, esse lugar de fala em que ele se coloca como resolver todos esses problemas, né, sem realmente estar vivendo a complexidade que é aquela solução, que é aquela situação, né, é o lugar que eu combato. Né? Eu tenho muito medo, como militante antirracista, como feminista, mas as coisas que eu tenho mais medo, ou seja, é não anular a voz de ninguém, né? É não falar por e não falar sobre, mas falar junto. Eu acho que a gente tem que falar junto. Né? Então, questão de negros. Né? Negros estão no Brasil o tempo inteiro, né, tentando entender o que é viver numa sociedade racista, né? Vivendo as complexidades de um mundo racista, de uma sociedade racista. Né? Então, é muito complicado quando vem um branco e diz para ele: olha, mesmo não sofrendo racismo, mesmo não podendo me colocar no teu lugar, eu acho que racismo é isso, eu acho que você não deve se sentir assim, e a solução para esse problema é esse. Então, esse lugar de fala eu combato. Né? Eu acho que faltou aí a questão da escuta. Né? É a questão da escuta, é ouvir quem está vivendo realmente o problema, experienciando esse problema, né? Ouvir, elaborar e falar junto, não falar sobre. Né? Eu acho que essa questão, a legitimidade do lugar de fala é o que a gente contesta, não a possibilidade de existência dele ou não. Então, aí não vejo nenhum problema em homem escrever do ponto de vista de mulher, branco do negro, né? Mas desde que esteja no seu próprio lugar, que não queira passar pelo outro e tentar dar fórmulas ou soluções fáceis para o outro, né, estando vendo o problema de fora. Né? Eu acho que é uma das grandes questões aí, quando a gente fala em questão de lugar de fala, é falar da questão da empatia, né, de pôr-se no lugar. Acho que é isso. Temos... Oi, Ana. Eu queria fazer uma pergunta, continuando no seu raciocínio. Voltando à pergunta do Sérgio, que era da literatura. Então, quer dizer, não podendo me colocar no lugar do negro enquanto branca, ou seja, eu não posso ficcionar, eu não posso escrever no lugar, ou seja, eu só posso escrever da perspectiva do branco sobre o negro, eu não posso ter o lugar de fala. Mas para que você vai querer o lugar de fala do outro? Por que eu não posso fazer uma ficção em que eu sou negra? Não, eu acho que não é essa a questão que eu coloquei, né? Eu acho que você pode fazer essa, ou seja, primeiro, por que você vai querer o lugar de fala do outro, né? Se as experiências de um negro são diferentes das experiências que você está tendo, por que não ouvi-lo e falar junto com ele, ao invés de ter que elaborar experiências de alguém branco tentando falar por alguém negro? Então, eu não posso narrar na primeira pessoa, terei sempre que narrar na terceira. Não, o que eu digo, ou seja, a partir de qual experiência você vai estar narrando? Né? Ou seja, você vai fazer uma pesquisa com negros para que eles falem o que é, por exemplo, ser negro, ou você vai deduzir a partir de um lugar que você não ocupa? Eu acho que é essa a questão.
Ou seja, eu estou elaborando a partir da minha experiência de branca, tentando ser negra, ou estou elaborando a partir da experiência de negros, que me falam da experiência deles, e a partir dessa experiência eu elaboro o meu trabalho. Não, com certeza, mas eu estava falando do ponto de vista... Posso meter o bedelho aqui nessa Claro, discussão? claro. Não, eu acho que você está se referindo nitidamente a um ato político. Quer dizer, o ato da fala como um ato político. Você se coloca politicamente, você tem sistemas de valores, e esses valores são também claros. acho isso. Não literariamente. Exatamente. Literariamente, porque todo o mundo tem literário, liberdade para fazer o que quiser. o próprio conceito de lugar de fala supõe que nós somos uma caixa fechada, que não bate com ninguém. Cada palavra que nós dizemos, ela é dos outros. São os outros que nos dão as palavras. Nós remoemos isso aí. Ou seja, não existe isolamento. Óbvio que dizer que um não pode falar para o outro é negar o humano, porque nós fazemos isso o tempo todo com a cabeça. Você se imagina no lugar do outro de várias maneiras, claro, as maneiras mais erradas, o próprio imaginário da figura do negro no Brasil, a gente sabe, toda a historiografia, etc. Quer dizer, horrores se constrói, a figura como o discurso vai... Quer dizer, essa é uma questão, quer dizer, como você destrói isso aí. O momento da ficção, aí você falou como uma crítica literária, porque você pode ter um bom livro ou um péssimo livro, né? Você diz assim, não, esse branco escreveu no ponto de vista do negro, ficou uma porcaria, ficou acabando no Pai Tomás. O outro pode fazer uma bela obra, pode trabalhar com... Quer dizer, aí é uma questão o estofo literário, a profundidade que tem. Eu não me sentiria seguro, por exemplo, como escritor, de escrever numa perspectiva do negro em função disso que você disse. Eu teria que ter um tipo de experiência, de convivência que a história da minha vida não deu. Que é o lugar da escuta. Exatamente, que é o lugar da escuta. Quer dizer, então você escolhe os teus tempos. Mas eu me sinto perfeitamente confortável escrever do ponto de vista de uma mulher, que, aliás, eu fiz já vários romances, fui devagar, fui avançando isso aí, cada livro meu tinha um capítulo, um ponto de vista, uma carta, até que chegou na tradutora, que é inteiramente do ponto de vista de uma mulher. E eu morria de medo da opinião das mulheres. Parece que eu passei no teste, pelo menos nesse quesito. Assim, né? Então, é claro, é óbvio que nós somos um homem, não são coisas estanques fechadas. Né? Então, acho que há dois níveis aí, um de como ato político, quer dizer, no momento que você se coloca politicamente para as questões centrais de raça, etc. E o outro é a questão de uso da linguagem, quer dizer, como nós produzimos sentido, significado, como nós transitamos entre as pessoas, as culturas. A literatura é quase que um país à parte, né? Você pensa que há uma espécie de ponto de comum entre as diferentes culturas. A literatura ela cria um tipo de investigação sobre o mundo que é a condição humana. Então, a gente fechar essa porta seria terrível. Recuperando aí a famosa resposta do milhão, que você mencionou, que o Sérgio mencionou, porque a vantagem aqui do Twitter é que a gente volta para trás e cai na fala dele de ontem. Então, eu vou pedir para você dar uma aprofundada e responder para quem queria saber qual foi a resposta dele de ontem, que foi a Flier-Achá filosófica. Né? A pergunta era sobre memória e a escrita. E ele respondeu, eu acho que vale a pena fazer um pequeno relato, 2 segundos, é que o filho dele, o Felipe, né, do romance e da realidade, ele vive o tempo presente, o eterno tempo presente. Ele tentou encher o quarto dele de calendários, mas não deu jeito, né? Ele continuava com o tempo presente. E daí ele falou que ele não consegue escrever, né? Porque ele narra, fala, tudo, mas ele não vai escrever. Porque o Tesa fez uma relação, que eu vou falar a verdade, eu não vi ainda nem Sócrates, né? Sócrates é com a identidade da gente, que é a memória. Se tirar a memória, não tem identidade. Mas você fez uma outra relação, que é com a escrita. Né? Sem memória, não tem escrita. Mais ou menos acho que foi o resultado aí. E eu ia te falar que você desse uma aprofundada nisso, porque é genial. A gente fala as coisas, depois tem que aguentar, suportar, defender a teoria. Tempo de mídia, as redes sociais fica tudo gravado, né? Antes a gente podia falar, Júlia, falei. Falando as coisas assim. Sem memória, não. Memória, o que é a nossa vida? A gente olha para dizer quem somos nós, pensar assim para trás. É um amontoado de memórias, né? De pedaços, fragmentos. Você, na verdade, é o autor de si mesmo. Nós somos autonarradores. Se eu olho para o que eu fiz no ano passado, qualquer um de nós, mesmo o que você fez no mês passado, ontem à tarde, você olha para você mesmo como um personagem, você escolhe
da massa de fatos do devir permanente, você escolhe nitidamente, recorta aquilo que você lembra. Escrever é isso. Eu usei essa frase na coluna da Folha que vai sair domingo, que é: escrever é o processo de produzir e congelar passados, né? Você acabou de escrever, aquilo já é o passado, já é uma espécie de delimitação do mundo, memórias de fragmentos e a literatura, claro, a literatura é memória, a literatura trabalha com isso aí profundamente. Pega o livro da Ana Maria, é uma memória, é um memorial da história da presença do negro na história do Brasil, etc. Quer dizer, é memória que você junta com isso aí, até da pesquisa, memória escrita, memória de todas as que tem, né? Então, sem isso aí, nós estamos perdidos mesmo. Boa noite. Eu quero aproveitar também esse gancho, né, de quem narra, para fazer uma pergunta para a Ana, e fazer uma observação de que acho evidente, né, que quem escreve pode escrever a partir de qualquer ponto de vista. Mas se a gente olhar para esse auditório, se a gente olhar para quem ocupa o lugar nessas mesas, a gente tem muitas pessoas brancas o tempo inteiro ocupando qualquer ponto de vista, porque essa é a história do Brasil. E as pessoas brancas têm sempre no mundo. E as pessoas brancas, elas têm sempre o privilégio de escrever sobre qualquer coisa a partir de qualquer ponto de vista. Essa questão nem é uma questão, porque sempre pôde. A questão é quando teremos mais pessoas negras podendo escrever, publicar e estar nos eventos, trazendo também qualquer ponto de vista. A Miriam Alves, que é uma escritora negra paulistana, está escrevendo agora a partir de uma narradora branca. Adoraria ouvir Miriam num lugar como esse, dizendo sobre a obra dela. Mas a pergunta que eu quero te fazer, Ana, é sobre a construção da narradora do seu livro, No Defeito de Cor, que eu chamei por anos de Querinde, porque eu não sabia falar Quindé em Iorubá, ou depois batizada como Luísa Maim. Sei que foi uma construção árdua, queria te ouvir falar um pouco sobre isso, por favor. Tá. Eu acho que vem dessa questão aí de dar voz a quem nunca teve, né? É interessante, se a gente for analisar o cenário de quem produz, né, a narrativa, a literatura no Brasil, né, é um cenário masculino, branco, né, e com escritores que estão mais vindos do sul do país, geralmente Rio ou São Paulo, às vezes Paraná e Minas Gerais, né? Ou seja, então são as pessoas que contam as histórias no Brasil, né? E como eu acho que a gente narra um pouco a partir da própria experiência, as histórias e os livros que são publicados vêm das experiências dessas pessoas. Então, tem um trabalho bem interessante da professora Regina Del Castanho, da UNB, né, em que ela estudou durante 10 anos todos os romances que foram publicados em 8 grandes editoras brasileiras, né? E ela cai em números assim absurdos, ou seja, a maioria das pessoas que publicaram, quase 78% foram homens, né? Mais de 80%, mais de 87% foram brancos, né? Ou seja, então a gente tem aí um público muito pequeno falando a partir de um ponto de vista de uma minoria ou de alguém que foi calado, né? E a minha tentativa de fazer o Defeito de Cor foi dar voz para essas pessoas. Eu acho que, principalmente, a questão da história da escravidão no Brasil, ela está contada a partir da Casa Grande, ela está contada a partir dos governos, ela está contada a partir dos senhores, né? E não está contada a partir do ponto de vista de quem realmente viveu e sofreu, que foram os escravos. Então, me interessava fazer uma narrativa a partir da senzala, né? Qual foi a experiência de escravidão para os negros, e não para os negros a partir do ponto de vista dos brancos? Então, ao montar a Quindé, o que eu fiz foi fui para arquivos, né, principalmente jornais, revistas, cartas, processos, né, em testamentos, para tentar achar quem eram essas pessoas, né? Quem eram as mulheres que eram escravas no Brasil no século XIX. E, a partir daí, construir essa minha narradora. Então, eu me lembro de, por exemplo, tentar decifrar anúncios de jornais, e é uma coisa que você tem que aprender a ler, né? Então, eu via lá, por exemplo, escrava ladina com tonsura não raspada. Eu falava, o que é isso, né?
Então, você, ao ler ali, você começa a aprender. Ladina era uma escrava que já falava português. Com tonsura não raspada, era aquela que ela tinha um pedaço aqui do cabelo, que nem os frades, assim, raspado, né? Ou seja, sem cabelo. Mas, por ser não raspada, era alguém que carregava um tacho quente de comida na cabeça, e aquele cabelo foi caindo e nunca mais nasceu. Então, a partir dali, você aprende a ler quem é essa pessoa, né? O branco a vê como uma ladina com tonsura não raspada. Eu vejo como uma mulher escravizada, vendedora de quitutes da rua, que carregava um tacho quente na cabeça, a ponto de ficar careca e o cabelo ali nunca mais nascer. Então, me interessava contar a história da escravidão a partir daí, né? Então, a minha narradora, quem dela, é composta, eu acho que de mais de 400 anúncios de jornais desse tipo, em que você aprende aí a ler uma história dessa pessoa. Não há ali para mim um anúncio, há para mim uma história, com uma pessoa que tem uma história de vida, uma profissão, um nome, uma origem, né? E então eu fui juntando as histórias dessas mulheres que viveram nas épocas em que ela viveu, nos locais em que ela viveu, para que essas pessoas contassem suas próprias histórias, né? Para que elas nos contassem qual era a experiência de ser uma mulher vivendo num regime escravocrata no Brasil no século XIX. Né? Então, eu achei importante. Depois a Regina veio me falar, né? Ela falou, o teu livro foi o único livro que entrou nessa pesquisa, escrito através de uma mulher negra por uma mulher negra. Né? Então, eu acho que, quando a gente pensa nessa especificidade, né, nessa unicidade, nesse diferencial que esse livro tem, a gente pensa, gente, que país é este em que a gente viveu, que precisou a gente estar no século XXI, para que fosse a primeira vez que uma mulher negra desse voz a outras mulheres negras num romance brasileiro publicado por uma grande editora. Eu acho que isso fala muito da gente como país. Bom, gente, Herculano, só diga. só para fazer um registro dentro dessa colocação, 3 dos mais importantes poetas mineiros da atualidade, eu coloco entre os mais importantes poetas de Minas Gerais, são negros. É o Edmilson de Almeida Pereira, de Juiz de Fora, o Anelito de Oliveira, que é professor da Unimontes, em Montes Claros, e o Ricardo Aleixo, que mora em Belo Horizonte. São 3 poetas importantíssimos, é bom falar, para que as pessoas procurem e leiam.